na paz do Senhor. Amém. Fico feliz com a oportunidade de estar aqui com os irmãos, com as irmãs. Confesso que o inimigo ele deve ter lutado um pouquinho para mim chegar aqui. Era para mim estar aqui acho que uns 40 minutos atrás. Mas o que importa é o que Deus irá fazer. E que os irmãos tiveram paciência de aguardar. E Deus é fiel para honrar a cada um aqui. O meu pedido nesta noite, antes de ministrar a palavra de Deus, é que o Senhor venha revelar a vida de cada um aqui através da sua palavra e que também através dela traga resposta para cada um aqui nesta noite. Se for necessário, se aprove a Deus levantar algum profeta aqui, eu creio no poder da profecia, no poder da revelação, da visão. Satanás não gosta dos dons espirituais da igreja que foi dada e ainda existe e está sobre aqueles que temem ao Senhor. Então nesta noite cabe a nós dar liberdade ao Espírito Santo com toda alegria e com todo temor e amor, para que o Senhor possa operar no nosso meio, para que o Senhor possa manifestar no nosso meio, curar, libertar, transformar, levantar os caídos, trazer de volta aqueles que estão conosco, mas estão mais fora do que dentro, porque Jesus Cristo ainda trabalha em nosso meio. Então, nesta noite, eu peço a você que me ajude em espírito, porque Deus pode responder com fogo, e um fogo sobrenatural nesta noite aqui. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 3. Vamos, através de Marcos, capítulo de número 3, falar um pouco das grandezas de Deus. E através de Marcos, capítulo 3, e a partir do versículo 13, vamos ver o que é que Jesus tem preparado para nós. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado aos líderes, pastores, os obreiros, aos irmãos que estão aí. Eu sei que aqui há muitos pregadores. A diferença é que eu assumi o microfone para ministrar, mas você, Deus usa da mesma forma. É o Espírito Santo de Deus quem usa. Amém? Então vamos ler Marcos 3:13, que diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Amém? Amém. Fecha sua Bíblia, fecha os seus olhos também, alguns segundos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, revela, Senhor, através da Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, Senhor, a Tua vontade nesta noite sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Cura, Senhor, através da Tua palavra. Liberta também através dela, Senhor. Levanta-nos, Senhor, no Espírito nesta noite, para que possamos, Senhor, ser edificados, Senhor, e debaixo do Teu sangue e na unção do Teu Espírito eu te peço, usa-me, Senhor, nesta noite como um canal de bênção para cada um dos ouvintes aqui. E aonde o som deste microfone puder alcançar, Senhor, alguma pessoa que estiver talvez próximo, nas proximidades, venha ser impactada, atingida pelo poder da Tua glória neste lugar, ó Senhor Jesus. Eu te agradeço. Fica conosco e abençoa este culto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor, amigos. Não esqueça de ficar em espírito glorificando, irmãos. A palavra de Deus por si só é poderosa. Irmãos, aqui nesse texto que eu li, e eu prometo para os irmãos não entrar em assuntos teológicos, em algo que vem aqui enfadar os irmãos, querer mostrar algum tipo de conhecimento, irmãos. Eu não consigo, infelizmente,
mesmo estudando, porque eu prefiro que Deus fale e não o homem. Então aqui em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13, diz que o Senhor Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. Iniciando aqui a mensagem da pregação, Deus já começa a falar aqui com cada um de nós. Aleluia. A instituição, o ministério eclesiástico, ele pode fazer com que constituamos, abençoamos, com que venhamos a ungir, com que venhamos a nomear pessoas, mas se Cristo não nomeou, de nada isso vale. Porque há dois princípios do mundo espiritual, do Cristo e do Pai. O Pai, ele tem algo muito especial para a sua igreja. Ele vem, unge alguém através de um homem que é de oração, o seu auxiliar, o seu obreiro, o seu presbítero, e assim por diante. Vem um ministério evangelístico, de evangelista, pastor, pode vir de bispo, apóstolo, de profeta. Deus irá ungir através de alguém capacitado para ouvir e sentir o momento de Deus na vida de cada um. Mas eu creio em um ministério que Deus não unge ninguém, que Deus não vem se mover ou mover alguém para levar a ungí-lo. Esse ministério saiu da boca de Jesus no dia que ele disse: ao ministério que o Pai simplesmente ele está a procurar, ao ministério que ele não está a ungir, mas ao ministério que ele está a procurar. E que ministério é esse? É o ministério dos verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e verdade. Porque eu posso ser auxiliar, mas eu adoro como apóstolo. Porque eu posso ser um presbítero, mas eu adoro como um ministério acima, seja como for. Porque adorar a Deus não é capacidade de Deus, mas assim é busca humana. E Ele está procurando nesta noite aqui verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse é o princípio de Deus para sentir a sua presença. Porque Ele olha e diz: esse me adora, então eu vou mandar a minha presença. Então, se alguém começar a falar em línguas estranhas aqui, não estranhe com o mistério de Deus. Se alguém começar a falar aqui em japonês, inglês, em alemão, em árabe, é porque Deus está derramando dons sobre a igreja. E é necessário assim, porque não é a última hora, já são os segundos derradeiros desta igreja na face da terra. Então esse Cristo vem a dizer agora que vai comissionar um povo para fazer algo que ele ordena. Quando Jesus chama os apóstolos, a palavra apóstolo significa, irmãos, dai autoridade a alguém para ser representante. Alguém para representar a sua liderança máxima. O apostolado Jesus Cristo chamou para o representar em todo o tempo. Então ele pega de uma multidão. Olha o princípio de Deus, que não quer quantidade, mas quer qualidade. E da qualidade ele vai extraindo. Então a Bíblia diz que onde Jesus passava, as multidões o seguiam. E ele simplesmente um dia diante da multidão, olha que interessante, ele diz: hoje eu vou comissionar os meus discípulos. Era mais de 500 pessoas. Então ele começa a chamar 1, 2, 3, 4, 5 e chega em 12. E ele diz: pronto, cessou. Já está bom para mim. Eu acredito que a multidão que ficou queria uma oportunidade. Eu acredito também, depois que Judas, que o traiu, alguém desviou: se tivesse sido eu, a coisa teria sido melhor. Desses 12 que Jesus escolheu, ele deu poder e autoridade, virtude. Virtude e poder. Existe o poder humano e o governo humano, mas virtude e poder de Deus é diferente.
Não é para encher o coração e o ego do homem. A virtude que desce na Bíblia se chama Espírito Santo. Aleluia! Lucas, a Bíblia diz no início, quando Zacarias entra para dentro do templo para adorar o Senhor e trazer resposta para o povo que aguardava na rua, o anjo aparece e diz: a tua mulher ficará grávida. Assim, como assim? Pois é, ela vai ficar grávida, de idade avançada. Ele não acredita. E o anjo continua dizendo: o menino será cheio de virtude e do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E a confirmação de Deus vem logo em diante. No capítulo 1, a partir do versículo 39 de Lucas, diz que quando Maria vai visitar Isabel, depois de também receber uma descarga de poder, porque o anjo entra no quarto dela e diz assim: bendita és tu entre as mulheres. Ela diz: quem é tu? Pois é, eu sou o anjo Gabriel, enviado do Senhor, para te dizer que tu darás à luz o Filho de Deus. Ela disse: como que eu vou dar se eu ainda não conheci homem algum? Pois é, a partir de agora, a virtude, o poder de Deus está sobre ti, porque o que vai ser gerado no ventre não é obra de homem, mas é o poder de Deus sobre a tua vida. Então o que vai ser gerado dentro dela é por capacidade divina, virtude e poder de Deus, nada de mão humana, nada de ajuda de José, simplesmente virtude divina. Não precisa do empurrãozinho de Saraí, como Abrão em Saraí. Deus prometeu e Deus não deu ainda, então eu vou fazer conforme eu quero. Não, se Deus prometeu, pode passar 100 anos, vai se cumprir exatamente como Deus falou. Não vou repetir. Se Deus prometeu e foi, Deus vai se cumprir. Eu vou te ensinar um segredo que eu tenho com Deus. Se Deus é pai e eu sou filho, qual é o pai que não surpreende os filhos? Qual é o pai que não faz surpresa para os seus filhos? Todo pai, antes de presentear o filho, muitas vezes ele compra e quando chega em casa ele está aqui, e o filho não está nem esperando. Então imagina Deus, que é pai. Em vez de você ficar preocupado, murmurando, perguntando que dia, que hora, qual momento, deixa o pai trabalhar em teu favor. A qualquer momento ele entra pela porta e diz: está aquilo que eu prometi. Eu não sou homem para mentir. É que o nosso problema humano é que nós queremos as coisas palpáveis. É carro, é moto, é bicicleta, é posição, é roupa, é dinheiro. E Jesus Cristo diz: desvia para um lado que do outro virá. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas dinheiro virá, e as demais coisas carro virá, e as demais coisas casa virá, as demais coisas casamento virá. Mas primeiro buscai o reino do céu e a sua justiça, porque tudo que nós temos é para utilizar, mas o reino do céu é eterno, o reino do céu não termina, o reino do céu jamais passará. É o segredo de ser abençoado. Não é só querer agradecer. Agradecer para receber. Jesus pega os peixes, os pães do menino e diz: eu não vou comer sozinho. Eu vou agradecer. Porque além da multiplicação está em ser grato antes. Oh, glória a Deus. Pega um prato de alimento e diz: Senhor, é o que tem, mas eu te agradeço. Porque quando eu colocar ele na mesa, ele vai se multiplicar e não vai ser só para mim. Vai ser para o da esquerda, da direita, para os irmãos e até para o vizinho. Jesus pega e desce aquele cesto e diz: agora dá para todo mundo. Porque além da multiplicação é assim. Eles começam a distribuir e nunca falta. Eles começam a distribuir para quem precisa e nunca falta. Eles começam a dar o alimento na boca de quem precisa e nunca falta para eles. É o que Jesus está dizendo. Faça o círculo girar. Retribua. Você pega e dá, e simplesmente Deus vai lhe dar 1000 vezes mais. Aleluia. Os discípulos voltam e dizem: mestre, sobrou aqui o cesto lotado. O que é isso? Depois não joguem fora. Deus quer ensinar alguém que nesta noite a ser fiel no pouco, porque no muito Ele quer colocar.
Eu vou repetir: ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. E no muito te colocarei. O muito de Deus pode ser a unção que Deus vai derramar sobre a tua vida aqui. Aleluia! O Espírito Santo está aqui neste lugar e quer encher nossas vidas. Quer que nós estamos aqui embriagados na presença dEle. Então Jesus pega esses 12 e diz: ó, vocês a partir de agora têm virtude do alto poder. Não se apoderem das pessoas. E é para curar. E o que mais gostam? Expulsar demônios. E daí alguém vai dizer assim: não, irmãos, Jesus disse assim. Não, Jesus disse algo em vírgula. Jesus diz assim: ó, não vos alegrei porque os demônios se sujeitam a vós. Vírgula. Ele diz: antes de expulsar demônio à vontade, se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E depois expulsa demônio. E depois liberta os cativos. E depois entrega a palavra com unção, sangue, glória e cruz do Calvário. Porque expulsar demônio é missão da igreja. A igreja cheia do Espírito Santo tem que lutar contra o inferno. Tem que libertar aqueles que estão em cadeias, estão nos vícios, nas drogas. Jesus Cristo quer levantar alguém aqui nessa noite com poder e autoridade na palma da mão. Aleluia! Então Jesus Cristo disse: é para expulsar demônio, não deixa ficar escondido. Certa vez eu tive uma experiência que eu tive que ir sozinho. Eu ainda não era nem casado. Eu tinha ido pregar na zona sul de Porto Alegre. E um casal estava no culto. E aquela mulher caiu perturbada. Foi liberta ali no culto de passagem. E no final aquele casal disse: o irmão pode orar lá em casa? Eu disse: eu posso. E era uma chuvarada. Eu ainda enfrentava a época do ônibus, uns 4, 5 anos atrás. E daí eu disse: eu vou. E procurei algum obreiro daquela igreja para ir comigo. E ninguém. Fecharam a porta e desapareceram. Então eu disse: mas vamos lá. Se Deus está comigo, eu tenho a maioria do meu lado. Daí chegou naquela casa lá, aquele casal começou a me explicar que a luta era isso, a luta era aquilo. Que eu não consigo parar de fumar, e que eu vejo isso aqui em casa, e que eu já fui sufocada, e acordei assim. Eu disse: então vamos orar. Quando eu comecei a orar, porque eu achava, o ser humano achava que era só a mulher o problema. Então a mulher estava sentada aqui, o homem ali. Quando eu comecei a orar pela mulher, a mulher se manifestou e o diabo começou a entregar tanta coisa e falar tanta coisa. Porque assim é bom assim no individual, porque daí a gente não quer aparecer, pegar o microfone e dizer: o que é isso? Então o diabo se manifestou. E ela foi liberta uma vez, duas, na terceira eu tive que fazer uma oração e dizer para recolher todos os demônios que tinha na casa. Daí quando eu falei isso, o marido também se demoniou. Daí era eu contra 2 endemoniados, e eu disse: agora, Senhor, eu preciso de uma ajuda espiritual. E eu creio nos mistérios de Deus. Não parece loucura que eu vou falar, mas eu disse: Senhor, eu preciso de um sinal aqui dentro desta casa, porque eu estou solitário na carne. Mas eu creio que o Senhor pode abrir o céu aqui e enviar uma comitiva de anjo, porque é muito demônio que tem aqui. Então eu peguei e disse assim, e eu continuei orando, e de repente, irmãos, aqueles demônios começaram a dizer assim: manda eles saírem daqui. Eu disse: quem vai sair daqui? Ele disse: manda eles saírem daqui. Manda esses seres de branco sair tudo daqui. Eu disse: quem que está aqui? Eu não estou vendo ninguém. Eu disse: manda eles sair daqui porque eles estão me incomodando. E Deus disse: então, se eles estão aí, tu está vendo, eu não estou, então eles vão te incomodar agora. Eu disse: Senhor, faça com que os teus anjos incomodem esses demônios como eles têm incomodado essas vidas. Eles começaram a gritar e dizer: para. Eu disse: Senhor, manda eles fazer barulho, Senhor, para ensurdecer esses demônios. Então eles colocavam as mãos na mão e diziam: manda eles parar de tocar trombeta no nosso ouvido. Eu disse: não, pode tocar mais, porque eles vão ser libertos em nome de Jesus.
oração. E eu senti o que é o poder de Deus sobre a vida da gente. Que no mundo espiritual não tem nada parado. Nós estamos aqui, a peleja está acontecendo. O problema nosso, eu repito, é que nós vivemos muito daqui. Só sentimos algo quando vemos a morte diante de nós, quando vemos alguém morrer. E Satanás, ele trabalha dia e noite para afastar você da luz de Deus. Satanás trabalha dia e noite, não tem cargo, não tem função, não tem nome. Ele quer simplesmente cortar o nosso elo com Deus. Quer simplesmente fazer com que nós deixamos de ter a virtude que Deus nos entregou um dia e disse: você me aceitou, tudo bem, a partir de agora eu vou te acobertar com meu sangue, você será usado nas minhas mãos. A igreja desta última hora é a igreja chamada Filipe. É uma igreja que tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, enxergar o sobrenatural. Atos 8:26 diz que Filipe está sentado e o anjo diz: sai daí, te levanta e vai para a banda do sul. Sai de Jerusalém e vai perto de casa. Ele pega e se levanta, pronto, se o anjo falou, eu vou. Quando ele chega no lugar deserto, não tem ninguém, então o Espírito Santo, irmãos, que fala para ele: está vindo um homem aí no carro, e ele está lendo a Bíblia, a palavra de Deus lá em Isaías, o profeta. Qual é o objetivo que o Espírito Santo diz isso para ele? Se aproxima dele, porque ele não está entendendo, mas tu entende. Então Filipe se aproxima e diz: ei, tu está entendendo o que tu está lendo? Ele diz: eu estou lendo aqui que um cordeiro mudo, ele vai para o matadouro, mas só que eu não consigo entender de quem ele está falando, se é dele mesmo ou de outro. Aí que entra o papel da igreja. Não é falar de mim, é falar de Jesus. Ele nasceu um dia em Belém. Nasce na manjedoura, não nasce em um hotel. Nasce em meio aos animais, na sujeira, não nasce no palácio. Se não bastasse nascer já no meio da humildade, ele é perseguido já pelo rei para ser assassinado antes de ter a fala. Então foge para o Egito, retorna, cresce e é provado nos trabalhos. A Bíblia diz que ele foi provado nos trabalhos. Jesus tinha profissão. Jesus nunca falou nada que não sabia. Jesus nunca falou de semeador sem um dia ter semeado uma semente. Jesus nunca falou que não sabia de trabalho. Então aos 12 anos já tem conhecimento, porque buscou a Deus. Então ele vai crescendo, aproximando dos seus 30 anos. Ele precisa cumprir a justiça. Daí eu te pergunto, se Jesus cumpriu a justiça de Deus e se batizou, por que eu e você não vamos cumprir? Então, passando isso, ele é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não lhe leva direto aos palácios. O Espírito Santo não nos leva direto a ter contato com o sacerdote. Simplesmente o Espírito Santo lhe leva ao deserto. Deserto é a melhor escola que crente precisa passar. O Espírito Santo não capacita ninguém sem passar por um momento de atribulação, de perseguição e de cara a cara com Satanás. Estamos vivendo um tempo de evangelho muito macio, muito doce. Não é evangelho que é sal, não é evangelho que é luz, não é evangelho que é poderoso para libertar as pessoas. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, vence a Satanás simplesmente mais nada do que com a palavra que sai do seu coração e está na sua boca. A palavra de Deus que vai vencer o inimigo. Entenda, meu irmão, a palavra de Deus que vai vencer Satanás até o fim desta terra. Aleluia. Então este mesmo Jesus sai com poder e autoridade. Ele começa a expulsar demônios, curar os enfermos. Um dia uma mulher já encurvada há muitos anos, ele liberta ela, as pessoas não gostam, tentam matar ele. Um dia ele libera também um homem com a mão mirrada, cura ele. E ele diz, logo no sábado, e por que o sábado vocês estão preocupados? Se até os animais vocês levam para passear no sábado, enquanto mais um filho de Abraão que está aprisionado, que está enfermo há muitos anos, porque eu não posso fazer o bem no sábado. Jesus Cristo diz, até no sábado eu sou o Senhor. Então ele
começa a pregar e só ajudar todo mundo, só fazer o bem. Passa por velório, o morto tem que ressuscitar. Passa 4 dias, Lázaro tem que ressuscitar. Qual é a recompensa de alguém que tem autoridade máxima assim? Deveria de ser colocado no trono como rei, mas não. Ele é colocado no cárcere como alguém que é um rei com uma coroa de espinhos, a qual alguém fica batendo com um pedaço de cana e lhe ferindo e lhe dizendo: olha aí, rei dos judeus, te salva agora, faz alguma coisa em nosso favor. Este homem ensanguentado vai carregar um pedaço de madeira que não lhe pertence, mas que pertenceria a você, a mim, eu que não tenho dignidade de estar aqui, porque o maior milagre de Deus é usar o pecador para falar para o pecador, é usar o pecador para ganhar um outro pecador. Então ele pega e tem que subir até o alto do Gólgota para cumprir uma promessa que não é só dele. É uma promessa que o Pai fez em Gênesis capítulo de número 3, onde ele seria ferido o seu calcanhar. A cruz está preparada. Ele tem que ser posto na cruz, os seus braços são pregados lá nas mãos. Um braço tem que ser mais esticado porque a cruz é maior. E nas suas pernas, então, daí entra a parte da promessa, onde Satanás tem que lhe ferir o seu calcanhar. As pessoas acham que Jesus é o da cruz de madeira, que os católicos utilizam, que ele está apoiado em uma madeirinha, tipo, vai demorar para morrer. Uma morte sem dor, tipo, apoiado, opa, aqui tá bom, só sangue nas mãos. Quem foi o apoio dos seus pés foi os seus garrões que Satanás fez. Em cada lado da madeira estava uma das suas pernas e eles cravaram. E a dor era maior. O sofrimento e os vai descer do sangue era maior. Então, quando eles levantam a cruz para colocar, irmãos, dentro daquele buraco que é o ferimento da cabeça, porque o alto do Gólgota é a cabeça. O lugar da caveira tem uma forma de uma cabeça de uma caveira com 2 olhos, bem parecido lá em Jerusalém. Então, quando a cruz é colocada, é como se Deus pegasse a cruz como uma espada e com o seu próprio filho ferisse a cabeça de Satanás. Porque o sangue que cai na terra, ele fala. Em Gênesis disse Deus: o sangue do teu irmão está clamando por justiça. E nos evangelhos o sangue de Jesus clamando, dizendo: foi feita a justiça. Qual justiça? Você não se sente injustiçado? E quando dobra o joelho, quem é que vem para fazer justiça pela tua vida? É o homem, o Nazareno, das mãos ensanguentadas, do seu corpo ferido, que lá na cruz do Calvário fez justiça pela tua vida. Sabe por que você está aqui sentado e pode hoje dar um sorriso e dizer: ufa, passei pela morte? É porque Ele fez justiça por você. O único erro do ser humano, eu vou encerrar. Jesus dá esse poder e autoridade, não é para mim barganhar. E o poder e a autoridade que Deus dá sobre nós, irmãos, é para modificar a história de vidas. 10 pessoas pensam. Aqui entre nós, aqui, ó. Qual de você aqui que teve a pior vida aí? Você saiu lá do fundo do poço, levanta a mão aí. Só 2, 3, 4, 5. Eu estou falando fundo do poço. Conheceu drogas, conheceu um montão. A maioria. E a minoria não. Isso exclui a minoria? Não. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus vai ter um encontro com um homem que não sabe o que é o fundo do poço. O problema dele é a falta de relacionamento com Deus. O suposto paralítico do tanque de Betesda está deitado há muitos anos. E quando Jesus se aproxima, e é Deus chegando, ele não entende que é Deus. E Jesus pergunta: quer ficar curado? Jesus fez uma pergunta. Era simplesmente dizer sim. Ele diz assim: querer eu quero,
Mas toda vez que eu me aproximo, pula outro no meu lugar e é curado. Notem a simbologia. Aquele homem ali, o sonho dele para ter um milagre de Deus era chegar no fundo do poço. Não, porque daí meu testemunho vai ser maior, vai ser melhor se eu for. Engano. Quando Jesus é aquele homem, ele se aproxima e diz assim: quer ser curado? Fala tudo aquilo e Jesus diz: pois é. Tu não precisa de nada mais a não ser de levantar, ouvir a minha voz levantar. Pega esse teu pequeno testemunho que é uma maca, uma cama, e vai. Sabe que aquilo foi um choque tão grande no psicológico do homem que ele se levanta e diz: pois é, não é que era só levantar, e por que eu não levantei? Há muitas pessoas que estão prostradas e acham que mas é um grande milagre que Deus precisa fazer. É simplesmente ouvir a voz de Deus nessa noite que diz: levanta. Levanta, porque não importa o tamanho do teu milagre. Não importa, mas é porque eu tenho um testemunho gigantesco. Não importa. Jesus quer pegar do primeiro ao último. Jesus quer pegar quem nunca colocou droga na boca. Porque a salvação é para todos que nele creem. Cadê os que creem nele? Levanta a mão e diz: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Se coloque em pé. Diga: Espírito Santo. Diga mais uma vez, porque ele está aqui: Espírito Santo. Enche a minha vida. Nesta noite, Espírito Santo, derrama do teu fogo sobre a minha vida. Espírito Santo, usa-me. Espírito Santo, se tu estás aqui, me dá um sinal. Usa minha boca. Enche-me nesta hora. Faz-me falar em outras línguas. Faz-me ser renovado. Faz-me ser curado. Faz-me levantar da cinza e do pó. Recebe a presença dele agora, do Espírito Santo. Já sentiu ali? Alguém sentiu a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo quer derramar sobre a tua vida. Nesta noite aqui é uma noite de poder de Deus para a sua vida. Minha irmã, Deus falou contigo do início até o fim da mensagem. Aqui tem muita gente. A nossa sorte é que nós não estamos há mais de 2000 anos. Jesus não vai escolher só 12 aqui. Jesus escolheu todo mundo aqui. Jesus escolheu todo mundo aqui. Jesus escolheu todo mundo aqui para curar. Jesus escolheu todo mundo hoje aqui para receber perdão. Jesus escolheu todo mundo hoje aqui para amar o seu próximo como a Ele mesmo. Feche os seus olhos que eu quero orar aqui. Senhor, aqui no nosso meio há pessoas enfermas. Deus me revela que pessoas com enfermidades. Tem enfermidades constatadas pela medicina, a qual o homem não tem poder para curar. Eu quero chamar essas pessoas aqui na frente do púlpito. Eu quero ungir você para ser curado. Venha correndo aqui que eu quero orar pelo milagre na sua vida. Cadê a pessoa? Cadê as pessoas com enfermidades? Não tenha vergonha. Jesus não fere ninguém. Todos os enfermos venham aqui. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração e você será curado, liberto. De todos esses que eu chamei que estão com enfermidades, eu vou fazer uma pergunta séria. Quantos aceitaram já Jesus? Dos enfermos? Já aceitaram? Que já aceitaram? Já aceitaram? Fizeram um propósito firme? É isso que gera a cura maior da alma. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Todos os enfermos.
Se houver espírito de enfermidade, ele vai ter que bater em retirada. Senhor Jesus, começa a queimar na frente deste altar. A palavra de Deus diz que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você vai começar a sentir vai começar a queimar agora no seu corpo. Vai começar a queimar do alto da cabeça à planta dos pés. E da planta dos pés até o alto da cabeça. Câncer. Doenças no sangue, ao qual Deus não me permite falar. Enfermidades agora na sua pele. Enfermidades no intestino. Enfermidades aqui sobre a mente de algumas pessoas. Pessoas que Satanás tem lutado até aqui. Que o Espírito Santo comece a soprar. Me ajude em oração, que vai começar a sentir isso. Vai sentindo. Ali já começou a sentir. Aqui já vai começar a sentir o fogo do Espírito Santo. E toda manifestação é para a glória de Deus nesta noite. Vai queimando do alto da cabeça, planta dos pés. Toda maldição, toda feitiçaria, macumbaria, bruxaria, obras que fizeram contra estas vidas, colocando enfermidade, colocando maldição, tentando trazer destruição. Nesta noite o sangue de Jesus é virtuoso, poderoso. Arranca do corpo dele, meu Pai, anestesia aqui. Anestesia, Senhor, com o poder da Tua palavra. Isso, vai tocando. Vai tocando com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Com fogo do Teu Espírito. Vai orando crendo. Vai orando crendo na sua vitória, no seu milagre. A noite do seu milagre, a noite da sua cura. Coloca a mão sobre a cabeça dele, ele ora com força. Pode levantar o fundo aí. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos aqui, Senhor, é como se fosse eu. É como se eu estivesse enfermo. Eu oro pela vida de cada um deles, Senhor. Arranca a dor, Senhor. Arranca o sofrimento, Senhor. Não deixe os teus filhos perecer. Mas mostra, Senhor, um grande testemunho de milagre, de impacto neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, vá adorando e recebendo o seu milagre. Aonde os homens de Deus colocaram a mão, é o milagre, é o milagre, é o milagre, é o milagre da salvação hoje aqui. É o milagre da salvação, da cura e do milagre. É o milagre da salvação. É o milagre da salvação. Não tem milagre maior do que, aleluia, o da salvação. Deixa Jesus te pegar. Agora eu quero chamar aqui você que veio nesta noite aqui e estava com o propósito de desistir, de parar da caminhada. A luta é muito grande, o deserto é muito grande. Vem aqui pra frente que eu quero orar por você. Não se estenda, venha cá. Vem que eu quero impor as mãos sobre você, profetizar coisas grandes. Você não vai desistir, você não vai parar, você não vai perder. Quem perdeu foi Satanás nesta noite, porque você vai adorar muito mais ao Senhor. Jesus está operando aí, deixa Jesus operar. Renova, Senhor. Não deixa desistir, Senhor. Não deixa parar na caminhada. Que a minha mão agora seja, Senhor, com poder e autoridade, com fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo que está escondido venha do interior para fora e queimando. E que tudo que o adversário tentou colocar sobre a mente dele agora não venha resistir, mas o fogo do Espírito Santo venha, Senhor, agora selar. Em nome de Jesus, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo. Enche, meu Pai, nesta noite. Enche, meu Deus, através da minha mão seja fogo. Que saia agora da minha mão fogo. Fala em outras línguas, dá liberdade, porque o deserto acabou. É noite da vitória, é noite da vitória, é noite da vitória, é noite da vitória. Se creia, adore esse Deus que é poderoso. É poderoso, isso. Fogo. Só venceremos com fogo. Só venceremos o adversário com fogo, unção e autoridade.
tuas promessas, Senhor. Não há quem possa se esconder, Senhor, dos teus olhos. Os seus olhos como chama de fogo, e tu conheces a vida e a história dela. Em nome do Senhor Jesus, que não seja a minha mão a tocar nela agora, mas que seja, Senhor, a sua mão. Sopra a brisa suave aqui, Senhor. Sopra a brisa suave em nome do Senhor Jesus. Sopra a brisa suave em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode chorar, meu irmão. Deus tem visto as suas lágrimas até o dia de hoje. O tempo chegou. Deus fez uma promessa que seria até o final do ano. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Porque hoje você sentiu o agir e o trabalhar de Deus. Receba a minha presença, diz o Senhor, apenas me adore. Me adore porque eu vou lhe presentear com coisas grandes. Receba. Receba, 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 receba. Receba, receba isso. Dá liberdade, dá liberdade, dá liberdade. É noite da vitória espiritual. É noite da vitória espiritual. Deus conhece o sofrimento de cada um aqui. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, a autoridade sobre minha vida. Toca, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Do alto da cabeça à planta dos pés com fogo. 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 Nenhuma dúvida, Senhor. Não deixe nenhuma dúvida. Que o teu Espírito agora venha revelar. Venha revelar. Revela. Revela a tua vontade. Revela os teus mistérios. Mostra o teu poder sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Com fogo. Fogo. Tem alguém para aceitar a Jesus nesta noite aqui? Levanta a sua mão no seu lugar mesmo. Tem alguém para reconciliar ou aceitar Jesus? Aqui tem uma. Sempre as Marias. A reconciliar? É a noite da vitória aqui, pastor. Está reconciliando, é a noite da vitória, uma festa no céu. Uma. Isso é por causa que vocês oram. Isso é porque vocês têm pagado o preço aqui. Deus vai derramar uma unção tão grande aqui, irmãos. Deus está me falando aqui. E quem não subir com autoridade ali, vai sentir e vai pegar fogo. Porque a palavra de Deus não é só pregada, tem que ser vivida. Tem que ser vivida. Tem que ser vivida. Tem que ser vivida. Cadê a próxima pessoa para reconciliar, aceitar Jesus? Cadê você? Deus quer renovar ela aqui. Ela tomou um propósito. Cadê você? Cadê o próximo? Cadê você que talvez não toma um propósito, não se firma com o Pai? Não existe idade para morrer. Não existe idade para acontecer um acidente. Não existe idade para partir mais desta terra. Estejamos na presença de Deus. Porque, irmãos, ninguém sabe o dia nem a hora. Meu Deus. Toca na vida dela. Eu estou sentindo que vem um renovo aqui. Por esse teu propósito vem um renovo sobre a tua vida. E tu está sentindo. Está vindo sobre a sua mente. São palavras espirituais, são as línguas estranhas. Pode dar liberdade porque Deus vai te tocar aqui agora. Agora em nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. O teu sangue, o sangue que perdoa o pecado. E o Espírito Santo que vem para selar a vitória. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida hoje. Reescreve com o teu sangue. Sela para o dia do juízo, Senhor. Guarda ela a partir de hoje nos seus caminhos, não deixa fraquejar. E usa nas tuas mãos como usava, Senhor, antigamente. Com revelação, como profetiza na tua casa. Com poder para libertação e cura. Em nome do Senhor Jesus, está nas tuas mãos a vida dela. Em nome de Jesus. Cadê a próxima pessoa? Tem mais alguém entre nós aqui para reconciliar? Tem alguém aqui para reconciliar, aceitar Jesus? Não? Tem mais alguém, irmãos? Ela está sendo renovada ali, Charles.
Só Deus sabe quanto aquela irmã pagou. Chorando, 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 chorando. Chorando para trazê-la de volta para a presença de Deus. Uma alma muito preciosa. Tem alguém mais para aceitar a Jesus e reconciliar? Eu vou encerrar. Tem alguém para reconciliar, aceitar Jesus? Olha aqui. Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém? Eu preciso de você. Eu preciso contar com você no reino de Deus. Eu preciso estar com você junto no reino de Deus. Ninguém faz nada sozinho. Jesus precisou de todos. Isso! Jesus precisa, Ele conta com vocês. Mais alguém? Eu preciso de mais pessoas. O reino de Deus não se faz sozinho. Vamos reconciliar enquanto é tempo. Vamos deitar no travesseiro sem a consciência, nos martelando e dizendo: se eu morrer hoje, para onde que eu vou? Levante suas mãos para o alto, que Deus vai tocar em vocês. Senhor Jesus, Tu conheces o nome de cada um deles. Escreve no livro da vida com Teu sangue essas almas preciosas. Não importa o que eles fizeram daqui para trás, mas o que eles vão ser e fazer daqui para frente. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado a vida de vocês. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Receba a vitória de vocês hoje aqui. Em nome do Senhor Jesus. Toca, meu Pai. Toca com fogo. Vai libertando, vai transformando. Vai libertando, vai transformando. Vai enchendo. Vai libertando, vai transformando e vai enchendo. Com fogo. Com fogo. A partir de hoje vocês estão nas mãos do Senhor de volta. O inimigo não toca em vocês. Voltem a orar, voltem a clamar, voltem a se submeter ao Espírito Santo. Tem mais alguém para retornar? Tem mais alguém para aceitar Jesus? Tem mais alguém? Os jovens ali, quero orar para aqueles dois jovens ali. Vem cá que eu quero orar por vocês. Quero lhes abençoar. Enquanto você que ainda não reconciliou está pensando, não pense mais. Volte. Quero orar para esses dois jovens aqui. Senhor Jesus, Tu conheces, Senhor, a vida de cada um dos seres humanos. Esta oração, Senhor, é para que penetre no coração, no sentimento e no íntimo desta gente o poder da Tua santa palavra. Eu sinto aqui que o fogo que está no coração dela está ardendo. É uma chama pequena que precisa incendiar. E eu conto contigo, meu Senhor, para incendiar na vida dela o poder do Teu Espírito Santo. E na vida deste jovem, Senhor, através da palma da minha mão, eu profetizo sobre a vida dele que ele será, Senhor, sim, nas Tuas mãos, como uma espada de fogo. Usa nas Tuas mãos, Senhor. Penetra no coração, mostra o Teu poder, Senhor. Que através deles, Senhor, as suas famílias venham ser, meu Deus, impactadas pela glória do nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, hein?